Nesta aula, nós vamos ver os pronomes relativos, ou relative pronouns, ok? A lista dos pronomes relativos estão no livro, ok? Explicando cada um, há uma explicação lá. Então, eu vou dar uma explicação somente do uso, ok? Então, vamos ver. Para que usamos os pronomes relativos? Nós usamos os pronomes relativos para referir a um termo usado anteriormente, ok? E eles podem ter a função de sujeito ou objeto da sentença. Por exemplo, a primeira que nós vamos ver é o pronome relativo o. Primeira coisa que precisamos saber, o refere a pessoas, e ele pode ser sujeito ou objeto da sentença. Por exemplo, como sujeito da sentença, olha aqui. Bob, who studies in my class, is my friend. Bob, who studies in my class, is my friend. Bob, quem estuda na minha sala, é meu amigo. Right? Então, olha o pronome relativo who na sentença. Primeira coisa, ele refere-se a Bob, ok? E Bob é o sujeito do verbo studies. Então, se who refere a Bob, e Bob é o sujeito do verbo studies, então who, no caso aí, está sendo usado como sujeito do verbo studies na sentença, tá? Ou vamos olhar outra forma. Quem estuda? É o Bob. E o who refere a Bob. Ok? Então, Bob é sujeito do verbo, então who refere a Bob é sujeito do verbo. Fixou? Ok. Agora, olhe um exemplo do who como objeto da sentença. I gave the book to Bob, who is in the classroom. Eu dei o livro a Bob, quem está dentro da sala. Ok? Vamos lá de novo. I gave the book to Bob, who is in the classroom. Qual é a explicação? Vamos ver lá. Who, primeiro, ele refere-se a Bob, ok? E Bob é o objeto da sentença, ok? Então, se Bob é objeto da sentença, right? Who refere a Bob, então who refere ao objeto da sentença. Qual é o verbo da sentença? Gave. Quem praticou a ação de gave, quer dizer dar, né? E quem praticou a ação de dar foi eu. E eu dei o quê? O livro, the book. Eu dei o livro a quem? To Bob. Ok? Então, Bob é objeto da sentença, objeto indireto da sentença. Mais tarde nós vou fazer uma outra aula mostrando o objeto direto e indireto, tá bom? Então, vamos lá. O verbo é gave, o objeto, sujeito é I, o objeto é book, the book, né? Que é o objeto direto, e o objeto indireto é o Bob. Bob é objeto indireto. Who refere a Bob, então who está sendo usado como objeto da sentença. Ele está referindo a um objeto da sentença. Agora eu continuei mais a explicação. Olha lá, foi o que eu expliquei aqui antes, né? Olha lá, I gave the book to Bob, who is in the classroom, né? Na sentença, o verbo principal gave tem como sujeito o pronome I, que pratica a ação. O objeto do verbo gave é o livro e, portanto, the book, né, que é o livro, é o objeto direto que sofreu a ação do verbo gave, né? Eu dei o livro a Bob, então Bob é o objeto indireto do verbo gave, tá bom? Porque a ideia é que quando você dá alguma coisa, você sempre dá alguma coisa a alguém. Então, alguma coisa é o objeto direto e o a alguém é o objeto indireto, tá? Em inglês, essa sentença pode ter sido escrita da maneira seguinte: I gave Bob the book. Tá bom? Olha lá. Vamos lá de novo. I gave Bob the book. Qual é o verbo? Gave. Quem deu? I.
Eu dei o quê? The book. Eu dei o book a quem? Bob. De novo, o sujeito da sentença é I. O verbo principal é gave. O objeto direto, que é o sofre a ação do verbo dar, né? É the book. E o objeto indireto é o Bob. Right? Então, ainda que mudamos a posição do objeto direto no objeto indireto, eles continuam sendo os mesmos. A questão é, quando o objeto indireto, Bob no caso, segue o verbo, ele não leva aquela preposição to Bob, tá bom? Ok? Então, repetindo. Quando o objeto indireto segue imediatamente depois do verbo, ele não vem aquela preposição. Compara essa sentença com a sentença lá em cima. I gave the book to Bob. Monta a preposição to. Alright? Porque o objeto indireto é afastado do verbo. O objeto direto é que segue o verbo. Depois vem o objeto indireto. Tá bom? Mas quando o objeto indireto vem imediatamente depois do verbo, ele não tem a preposição. Ok? Fixou isso? Agora vamos ver um outro pronome relativo, whom. Ok? Whom. De novo, o whom refere à pessoa, mas ele é usado como objeto da sentença. Olha o exemplo. I gave the book to Bob, que foi mais ou menos a sentença que nós usamos antes, né? I gave the book to Bob, whom is my friend, ok? Então, o whom refere-se a Bob, ok? Bob é objeto indireto da sentença, então whom é objeto da sentença. Então, referindo lá, olha bem. I, sujeito é I, o verbo é gave, o objeto direto é the book, como a sentença anterior. E o objeto indireto é Bob. Whom refere-se a Bob e, portanto, está sendo usado como objeto da sentença. Ok? Nessa sentença, talvez eu não mencionei antes, olha lá. I gave the book to Bob, whom is my friend. Whom, lembra, ele está sendo usado como objeto. Mas lembra que o who também pode ser usado como objeto, né? Então eu posso substituir o whom pelo who, ok? Então, qual é a diferença entre o who e o whom? O who pode ser usado como sujeito e objeto. O whom só pode ser usado como objeto da sentença. Ok? Tudo bem? Aí aqui continua a explicação. Olha, the person whom I gave the book to is Bob, my friend. Olha a maneira como eu alterei essa sentença do anterior. The person whom I gave the book to is Bob, my friend. Ok, então vamos lá. Qual é o verbo? É o gave, né? Quem deu? I. Ok? Então, I é o sujeito. Eu dei o quê? The book. Então, objeto direto é the book. Eu dei o livro a quem? The person. E the person é o Bob. Bob é meu amigo. Então, o whom refere-se à pessoa a quem eu dei o livro. Portanto, whom está sendo usado como objeto da sentença. Não é porque ele veio antes do verbo que ele está sendo usado como sujeito, tá? Preste bem atenção. I gave the book. O I é sujeito, gave é o verbo, o the book é o objeto direto, tá bom? E eu gave the book to uma pessoa, né? Eu dei o livro a uma pessoa. Então, a pessoa é o objeto indireto.
O whom refere ao pessoa, então whom está sendo usado como objeto. Aí depois eu só qualifiquei isso um pouco mais. Eu disse assim, to the person is Bob my friend. Isso só qualifica quem é a pessoa, especifica quem é a pessoa, ok? Então, na sentença, estou afirmando que a pessoa a quem eu dei o livro é Bob, e que Bob é meu amigo, tá bom? Essa parte de Bob ser meu amigo, essa só qualifica especificar quem é a pessoa a quem eu dei o livro, ok? Mas o whom continua sendo objeto da sentença, tudo bem? Então, agora vamos ver como eu vou saber qual é o objeto direto e qual é o objeto indireto da oração. Ok? Eu acho que eu já expliquei, mas vamos lá como está aqui. Vamos lá. I gave the book to Bob. Eu dei o livro ao Bob. Pergunta-se, em relação ao verbo dar, quando dá, é sempre dado algo a alguém. Portanto, o algo é o objeto direto e o a alguém é o objeto indireto. O objeto indireto é aquela que é precedida pela preposição, quando ele é precedido pelo objeto direto, né? Então, quando eu tenho a sequência sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, o objeto indireto é precedido pela preposição, tá bom? Olha o exemplo. Eu dei o livro, que é o objeto direto, a preposição, o Bob, que é o objeto indireto, tá bom? Mas, observe que a gente pode alterar a ordem. Então, eu posso dizer assim, I gave Bob the book. Continua o mesmo objeto direto, que é o book, e objeto indireto, que é Bob. Mas, nesse caso, o objeto indireto, Bob, vem antes do objeto direto, ou vem depois do verbo, né? Então, ele não é precedido pela preposição, que foi o que eu estava explicando antes. Entenderam? Tudo bem? Agora vamos ver o pronome relativo, whose. Whose, de novo, dá para ver pelo raiz lá, né? Who, né? Ele refere-se à pessoa, só que neste caso o whose demonstra posse, tá bom? E ele é sempre seguido por um substantivo que é o objeto da posse, tá bom? Ok, então olha lá. That is the author whose book I read last week. Aquele é o autor cujo livro eu li a semana passada. Tá bom? Olha o substantivo, né? O book, né? E o book é do autor. Então eu falo whose book, ok? Mostrando aquele é o autor cujo livro, mostrando o posse do livro, né? Então, o livro é do autor e, portanto, o autor tem o posse do livro. Whose indica que o autor tem o posse do livro. Então, whose, ou também whose, é seguido pelo objeto da posse, no caso, o livro, que é um substantivo. Tá bom? Então, o whose, o pronome relativo whose, ele é sempre seguido pelo substantivo, ele mostra posse e ele é sempre seguido por substantivo, que é o objeto da posse, né? Então, whose car, whose book, whose house, ok? Whose house is that? Whose car is that? Ok? Agora, um which. Um which segue as mesmas coisas do who como sujeito e objeto, tá bom? Então, ele pode ser usado como sujeito, ele pode ser usado como objeto, ok? Só que a diferença é que which é usada para referir a coisas e animais, não a pessoas. Então, olha o exemplo. The book which I read last night was interesting. Qual é o verbo da sentença? Read, né? Or read, né? Quem leu? I. Ok? E eu li o quê? The book, o livro.
E o which refere ao book, estou dizendo, o livro que eu li, ok? Então, o which está referindo ao book. Então, which está sendo usado como objeto da sentença, ok? O that. O that segue a mesma coisa como who. Exatamente a mesma coisa do which. Pode ser usado como sujeito e objeto. Só que o that agora, ele pode ser usado para referir a pessoas, coisas e animais. Tá bom? E ele pode, portanto, né, ele pode substituir o who e o which na sentença. Tá bom? Por exemplo, the book that I read last night was interesting. Mesma sentença lá de cima. Só que eu usei that. Porque o that pode usar para substituir o which só para, who é para pessoas, which para coisas e animais. E o that substitui todo mundo, ok? No livro de vocês tem mais dois pronomes relativos, que é o where e o when. Mesma regra de novo, só que o where refere a lugares e o when refere a tempo. As regras são as mesmas. Então, podem ler o livro lá e já tem uma compreensão de como são os pronomes relativos, ok? Aí fica fácil. Então, só isso por enquanto.